Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia de entrevista no nosso projeto A Professora Quer Saber. E hoje a professora quer saber sobre direito e língua portuguesa. Bem, como não conciliar esses dois interesses, uma vez que a gente fala o tempo inteiro, né? Advogar é falar pelo outro. Então, como não pensar numa forma da gente se expressar bem, né, e dominar esse idioma tão bonito que a gente tem aqui. E para tanto, a gente vai contar hoje com uma professora, jornalista, alguém que domina o assunto, que vai falar sobre língua portuguesa e vamos relacionar logicamente com o direito, já que aqui no nosso canal a gente tem essa proposta de trazer elementos para a educação como um todo e também, né, para o mundo jurídico. Bom, hoje a gente vai estar aqui com a professora e jornalista, como eu disse, a Aritânia Correia, que tem um canal muito bacana, né? O canal Inteligente, ela vai falar disso pra gente. E eu quero começar agradecendo à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aos departamentos de Ciência Jurídica de todos os campos da universidade. A gente que tem Universidade Federal em Seropédica, Nova Iguaçu, Três Rios, Campo dos Goitacazes, né? E a gente tem o curso de Direito, uma conquista da gente. E a gente pode pensar nisso. Lá a gente também tem o curso de Letras, né? De licenciatura em língua portuguesa, com inglês, com espanhol, se eu não me engano. E a gente vai falar um pouquinho disso, dessa importância da língua portuguesa, desse link com o direito, sobre o falar bem, sobre o escrever bem, sobre se expressar de forma correta, dessa utilização da norma culta. E eu vou pedir agora para a Vitória colocar aí o nosso... Opa, já colocou, Vitória Eficiente. Para a gente começar aqui, eu vou ver se eu consigo chamar a professora Aritânia, né? E ela ainda não está aqui, mas vamos lá, a gente está aguardando ela entrar. Vou ver se ela entra. E aí a gente começa aqui com o nosso diálogo de hoje, que estou para trazer aqui essa discussão já faz um tempo, né? Falar sobre a língua, sobre o nosso idioma. Opa, a professora Aritânia já chegou, vamos convidá-la. E convites para todo mundo, porque segunda e quarta é dia de projeto, né? E a gente tem que dar uma comentar. Olá, professora! Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Gratidão pelo convite. Fiquei surpresa por poder ajudar. Eu que agradeço em nome do projeto, em nome da instituição, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Centenária, na realidade 110 anos, fazendo esse ano, né? Uma universidade que começou focada nos cursos de agronomia, veterinária, e hoje em dia a gente tem todos os cursos possíveis, imaginários. O único curso que a gente ainda não tem é o de medicina comum, porque o de medicina veterinária a gente tem, né? Mas é uma universidade muito grande, bela, uma das mais bonitas do mundo, que já foi assim relacionada, e a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa instituição. Então, alegria para a gente tê-la aqui, muito obrigada. Sei que eu digo sempre aqui que o nosso tempo é caro e raro, então é um ato de generosidade. Professora, eu não sei se te chamo de professora, de doutora, de jornalista, falei, Jesus, como é que... Então, porque são duas áreas que envolvem muito o uso da língua, né? Dar aula de língua portuguesa, claro, como professora, e como jornalista, né? Que é uma função, né, que exige muito desse relacionar com a língua portuguesa. E aí, puxando a brasa para o nosso lado, que nós somos advogados, né? Como não tratar de um assunto tão importante para a gente, que fala pelo outro, né? Como eu abri aqui o tema, né? O advogado fala pelo outro. E falar, como a gente diz lá na roça, né? Falar batatada não é bom, né? Não pega bem. Então, professora, eu vou começar justamente por esse ponto, né?
que, sendo direito uma atuação que exige esse dialogar com a escrita, através da escrita e da fala, qual a importância da língua portuguesa para a gente? Então, quando você me propôs o tema, eu até fiquei pensando, eu falei, gente, é quase como comparar a função do jornalista, que tem precisa dessa capacidade de adaptação da informação para que o público receba de um jeito que ele entenda os dados, as informações. Sim, A mesma função é o advogado. Ele conversa dos dois lados. Ele conversa tanto com o juiz, com o promotor, a quem ele tiver que fazer a referência, né, produzir os documentos, e ele precisa traduzir essa informação também para o seu cliente. E isso exige, sim, dele um domínio, né, um conhecimento grande, tanto de toda a sua parte do direito, enfim, da parte jurídica, quanto para comunicar para o cliente, que pode ser desde alguém que tenha pouca instrução até alguém que entenda, mas a função dele vai ser fazer adaptação. Então, a importância sim. é tremenda, porque é ele que é esse porta-voz, né, esse tradutor, ao mesmo tempo em que ele tem que se expressar muito bem nos autos, nos processos que ele escreve. E Sim. não tem como não dizer quão importante é a língua portuguesa para a expressão, não só para a escrita. Eu sei que o advogado trabalha muito escrevendo, então tudo que ele tem que escrever tem que estar muito claro, evitar a ambiguidade. Eu acho que esse é um ponto mais importante de tudo, porque se ele entra se ele escreve algo que tem um significado dúbio, duplo, pode prejudicar a parte que ele representa. Então, daí a gente percebe o tamanho da importância desse domínio, né, desse conhecimento da língua portuguesa, tanto para o intercâmbio de informações, quanto para escrever, né, todo o seu trabalho. Não, eu fiquei muito interessada nessa sua fala aí, esse domínio da escrita e da fala, mas sem trazer para o outro que, né, que precisa receber a informação, a dúvida. Porque a gente deve levar o esclarecimento, mas a gente acaba levando a dúvida. Até porque o advogado tem essa mania de usar o que a gente chama de juridiquês, né? A gente quer falar difícil e às vezes não percebe que a mensagem não chegou lá do outro lado. Né? E esse processo de comunicação ele precisa se completar. Outro dia eu estava com uma consultoria de investimentos, alguma coisa, e a pessoa falou, e eu falei, eu acho que eu me senti agora, falei para ele, como as pessoas se sentem quando a gente explica o direito. As pessoas não entendem nada, porque eu não entendia nada do que ele falava, de finanças, de mercado de valores e tal. E eu falei, nossa, como é importante a gente estabelecer a comunicação, porque às vezes ela se perde no meio do caminho. Né? E é importante demais. Mas só que às vezes, a gente não dá valor, professora. A gente não dá valor porque a gente acha que a gente tem que se focar em outros aspectos da profissão, e não do domínio da língua, do idioma, das regras. E aí eu queria até perguntar, professora, como dirigir a atenção para que a gente não cometa erros, e se existem erros assim que são muito comuns na nossa esfera, né, de atuação como advogado. Uhum. Então, isso vai depender muito da área que ele trabalha. Assim, todas as profissões têm dialetos, né, expressões específicas. E às vezes, como a gente fala muito, jornalista tem a sua própria, o advogado, todo mundo da área jurídica tem um jeito próprio de falar. E quero ter essa consciência de que fazer a diferença entre os públicos, né? Então, quando eu estiver atendendo o cliente, tem que falar do jeito que ele entenda, traduzir. Porque normalmente o cliente fala quando a leitura, né, enfim, de um resultado, uma resposta que ele está esperando, ele não entende, aí o que ele vai dizer para o advogado é traduza para mim. Vai dizer isso. E o advogado, eu acho que até existe um pouco de, eu não vou chamar de tabu, mas existe muito uma questão de o advogado tem que falar muito bem, se expressar muito bem, usar todos os seus dialetos e expressões jurídicas para mostrar que entende, para mostrar que conhece como é o nome daquele documento grosso que vocês... é um livro. Isso. Vadimeco. Tem que falar com aquela linguagem ali para mostrar que ele é importante.
E, na verdade, dentro desse ambiente jurídico, fórum, realmente deve haver isso, essa adaptação. Mas acho que para o cliente, para as pessoas comuns, tanto que tem alguns perfis, né, aqui no Instagram, que tentam facilitar o entendimento dos termos, né, que são advogados que erros comuns, eu não consigo ser muito específica, mas assim, pensando no aspecto de ambiguidade, existe a importância de você ter essa clareza no processo de expressão, né? Então, ficar muito atento à ambiguidade. Pontuação também é uma coisa muito, muito importante. Eu tenho um amigo advogado que um tempo atrás ele mandou para mim eu não sei se eu posso dizer que é um auto, mas enfim, era uma resposta que ele tinha que mandar para um processo que ele estava em andamento. E ele disse, eu escrevi a resposta, mas para mim tá claro, mas eu quero que você tire a dúvida. E quando eu li, tinha uma ambiguidade ali, né, no que ele tinha proposto, no que ele tinha escrito. Eu disse, olha, eu tô entendendo dessa forma, do jeito X e do jeito Y. Então, você precisa reescrever. Então, eu mostrei aí o trecho, né, era uma questão de conjunção que ele tinha usado, que gerava uma ambiguidade. E aí eu disse, tá nessa parte aqui que você tem que reescrever para deixar claro. Então, acho que é a questão da expressão, pontuação sempre gera. Uma vírgula muda muita coisa, eu não consigo nem imaginar isso dentro do processo jurídico. Então, acho que pontuação são aspectos que sempre caem, que sempre são abordados em cursos específicos para a área. E a questão da ambiguidade, que aí lida com vários aspectos, que pode ser tanto de um termo específico da linguagem jurídica, como também de processo de expressão. Então, verbo, a questão de singular e plural, então concordância, regência, acho que são partes que podem acabar gerando questão, e uso de pronome também, questão de ambiguidade. E aí, eu acho que para a área do direito, principalmente, é um ponto em que não pode acontecer, porque tudo tem que ficar muito claro para não dar problema. Inclusive, a gente também tem que fazer muito uso de pronomes de tratamento, né? Que na vida corriqueira da gente, no nosso cotidiano, a gente usa um você, um senhor, no máximo, uma senhora, né? Mas a gente usa excelentíssimo, meritíssimo, a gente usa vários pronomes de tratamento que no dia a dia a gente não tem esse uso comum, né? Então a gente ainda tem que se atentar a isso, porque o pronome de tratamento ele tem uma forma de quando eu falo com e quando eu falo dele, né? Então, Sua Excelência ou Vossa Excelência. Então, às vezes a gente pode fazer essa confusão, né? E o juiz pode não gostar, né? Não, isso já aconteceu comigo, inclusive. Quando eu estava fazendo curso de jornalismo, inclusive eu fui estagiária da Escola da Magistratura daqui de Pernambuco. Que bacana. Isso, eu passei 2 anos estagiando como jornalista, na assessoria de comunicação de lá. Então, eu fazia a cobertura dos cursos, fazia a cobertura dos eventos, com juiz, enfim, promotor, toda essa área jurídica eu fazia a cobertura dos eventos. E aí tinha, assim, todo esse cuidado, até comigo para escrever, a jornalista que era minha chefe, ela estava acompanhando os meus textos, porque como é um público muito exigente, não podia haver ambiguidade, erro em relação à referência ao juiz que eu tinha entrevistado, ou advogado, ou promotor, ou a qualquer pessoa, enfim, importante. Então, tinha que... precisava haver uma correção e uma atenção muito grande no processo. E aí, durante essa época, a gente teve realmente essa preocupação de escrever para o público certo, fazer a referência certa. Então, o juiz queria que o pronome fosse o correto para ele, o advogado também. Então, sempre tinha que haver essa adaptação, porque é um público que, quando lê algo que é escrito sobre ele, e quando também tinha o processo de entrevista, também tinha o cuidado de fazer a referência correta, né? Mas o magistrado, então, era o mais exigente do mundo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão entrando. Assim, a gente sabe que esse espaço digital, virtual, é disputado, né? Porque todo mundo está fazendo live, a gente não sabe nem para quem dá atenção, né? Mas aí eu quero agradecer a todo mundo que entra, pelo menos um pouquinho. Já vi a doutora Regina, já vi a doutora Fiorella, sabe, alguns advogados. Entram muitos alunos da administração que eu dou aulas, entram alunos do direito, entram colegas advogados, magistrados. Passa todo mundo por aqui, professores, médicos, todo mundo dá uma passadinha, às vezes uns ficam, outros não, mas o projeto tem estado forte desde abril.
Então, nós já estamos com mais de 70 entrevistas. Então, todo mundo que pode dar uma passadinha e passa, gratidão. Ai, Mas a professora falou em algo assim interessante, porque às vezes a gente pensa que escreve algo claro e só está claro para alguém que realmente conhece a história. E não está claro para o outro, até porque às vezes as ideias estão muito fora da linha temporal, como aconteceu. E outro dia teve um entrevistado, um convidado nosso aqui, que ele falou assim, eu sempre peço para alguém ler, fez igual o seu amigo, eu sempre peço para alguém ler, porque se ele entendeu, o juiz vai entender. Então, de repente, essa organização de ideias, o que a professora sugere? Que ela seja antes da escrita ou depois? Sempre que as pessoas vêm conversar comigo, assim, de qualquer área, para escrever qualquer tipo de texto, estrutura textual, artigo, o famoso TCC, todo tipo de texto que é escrito, ele exige uma estrutura, né? Então, primeiro você tem que conhecer a estrutura do documento que você vai criar. Assim como o jornalista tem que ter a estrutura da notícia, com o que é mais importante lá no primeiro parágrafo, qualquer área, né? A área do direito, a área jurídica, é a mesma coisa. Primeiro tem que conhecer a estrutura do documento que vai ser criado e, ao mesmo tempo, pontuar tudo que eu quero que esteja lá, para que quando você for escrever e for fazer a conferência das informações, primeiro dispor de um jeito organizado, uma linha temporal que também faça sentido, mas tão importante quanto isso é a questão de saber que todas as informações que você queria estão lá. Então, conhecer a estrutura. Isso vale porque eu dou aula de redação para Enem e tem lá a estrutura específica do Enem. Então, do mesmo jeito que conhecer essa estrutura, o advogado, o juiz, o promotor, enfim, não importa a área, ele também tem que conhecer, até as pessoas que trabalham em TJ, que têm atividades administrativas, mas existe uma estrutura para o documento. Só que tem que conhecer a estrutura e também tem que saber todos os pontos, ou seja, todas as informações que não podem faltar nesse documento. Então, é realmente pré-elaboração e aí a criação do documento, dependendo da estrutura, vai exigir se precisa de um resumo no início ou não, ou se já começa com a parte mais importante, vai partir da estrutura mesmo, do tipo de documento criado, mas pontuar tudo o que você quer abordar nesse documento é importante, porque vai fazer com que você não se perca e não deixe de apresentar nenhuma informação. Então, esse é um ponto importante inicial. E o segundo é a revisão feita pelo próprio profissional. E se ele tiver uma outra pessoa para fazer essa leitura, um colega de trabalho, se for alguém que está acima dele, para fazer essa checagem. Eu digo isso porque eu produzo texto todos os dias. E se eu ler o meu texto de ontem, eu vou corrigir alguma coisa, deixar mais claro, melhorar ou acrescentar algo que faltou. Então, essa melhoria, né, essa checagem, essa revisão, sempre se faz necessário. Seja por você, sendo mais atento, seja por outra pessoa. Às vezes eu costumo, quando eu não tenho ninguém para ler, às vezes eu peço meu marido para ler, porque escritor e tem outro, eu já tenho um olhar assim mais elaborado, até aquela estrutura formal e tal. Às vezes, quando ele não pode, eu falo, vou deixar o meu texto descansando um bocadinho ali, para eu descansar da ideia dele, porque senão eu leio coisa até que eu nem coloquei, eu suprimo palavras e leio como se ela tivesse escrita, porque eu já estou tão viciada no meu conteúdo mental, que eu acho que aquilo está escrito ali, não está. Então, às vezes, eu deixo ele lá dormindo um pouquinho, descansando, deixo ele quieto. Depois, quando eu volto, eu falo, gente, não é possível que eu escrevi uma coisa dessa? Faz menor sentido. Aí eu vou lá e escrevo tudo de novo, né? E sem contar que o cansaço na produção do texto faz a gente, às vezes, começar muito bem, né? Tem até uma imagem assim, né? Início da tese, aí aquele desenho ali, no final da tese, mal tem um rabisco. A gente já não está aguentando mais o assunto, né? Então, você sai assim, jogando as palavras. E a gente perde com isso, porque a forma fica prejudicada, né? E o conteúdo às vezes, nem é passado. Mas, professora, essa questão da revisão, né, que a professora falou, que eu acho mega importante, a gente, se não pode alguém ter, a gente fazer depois, de organizar essa estrutura prévia. Me lembrei logo de vestibular, porque como a gente sofre, né? Como é tenso fazer uma redação, né? E no nosso caso, como advogada, a gente não é diferente, porque tem um tópico da nossa petição inicial que se chama dos fatos. Então, ali a gente tem que fazer uma narrativa. Imagina a gente contando uma história, aquelas pessoas que começam do final, vem para o meio, volta para frente, vem para trás.
o juiz vai ficar doido, né? E eu penso assim, se eu fosse juiz, eu não dava nem essa pessoa, não fazia nada por ela, porque eu não entendi nada. Então, eu acho que essa organização é bem bacana. Agora, quando o advogado percebe essa dificuldade, como é que ele faz? Como é que a gente faz? Porque é um momento da vida que a gente já está mais avançada em trabalho, sobrecarga. Como a gente pode fazer, professora? E aí eu vi que você tem um canal muito bacana. Como é que a gente pode fazer para buscar ajuda? E eu digo sempre aqui, porque por isso que o nome desse projeto é A Professora Quer Saber. Porque a gente tem que descobrir, que a gente tem que aprender sempre. Então, como é que o advogado pode se tocar e falar, não, gente, eu preciso melhorar isso, está ruim. Eu recebi um indeferimento porque, às vezes, o juiz faz assim, ó, venha o advogado aos autos dizer o que queria, porque ele não entendeu. Então, como é que o advogado pode fazer para melhorar isso, professora? Como eu falei, eu fazia parte da SMAP, né, que é a escola da magistratura daqui, a escola oferecia muitos cursos, tinha pós-graduação, mestrado, enfim. E tinha cursos instrumentais, tinha português instrumental para a área jurídica, ou eles também chamam de português jurídico, e são cursos que realmente podem ajudar, que vão ajudar, porque trabalham especificamente termos, esse aspecto da ambiguidade, de referência, de construção de documento para a área jurídica. Então, procurar cursos de português instrumental específico para a área jurídica, ou ele chamou de português jurídico, seria definitivamente a melhor forma de começar a aprender. Eu não consigo sugerir nenhum, porque como minha área é bem vestibular, atualmente, então eu não tenho nenhuma referência que eu possa dar realmente boa. Não, não tem problema. Tem aulas, algumas aulas no YouTube também, e procurar, acho que curso presencial nesse caso é muito mais forte, porque você consegue tirar dúvida, você troca ideias com outros colegas, mas um curso de português jurídico é perfeito, porque ele não tem enrolação, ele vai trabalhar exatamente em cima das dificuldades que os profissionais dessa área enfrentam na hora de se expressar, de escrever. Isso é engraçado, porque para a área de direito, eu já recebi muitos pedidos. O meu canal é bem focado em redação para Enem e um pouco para concurso. E aí, muitos alunos de concurso da área jurídica, né, que fazem TJ, enfim, me procuravam para eu corrigir os textos deles. E aí eu dizia, olha, eu posso corrigir questão estrutural, eu posso corrigir questão gramatical, mas eu não posso corrigir o conteúdo, porque normalmente quem ministra esses cursos são advogados ou realmente professores que se especializaram na área jurídica, na linguagem jurídica, professor de português. Aí eu dizia, eu posso te ajudar em tudo, mas se o seu texto estiver com a informação toda errada, eu não consigo corrigir, porque não é minha área. E aí, assim, eu sabia que aí, mesmo assim, eles continuavam comigo, porque, no geral, a maior dificuldade deles é a questão estrutural, né? E, às vezes, erros básicos de gramática mesmo. Então, certamente seria um auxílio diferenciado, né? E você falou um pouquinho antes da questão do profissional, e eu acho que advogado é uma profissão que existe uma exigência muito grande. Eu imagino durante um julgamento, a defesa, né? A defesa do cliente, a defesa das partes. Existe ali e a gente está falando de comunicação e expressão, não apenas de língua portuguesa, mas de comunicação e expressão. Existe ali, tanto no aspecto de como ele se expressa, de como ele fala, as palavras que ele utiliza para defender o cliente, para defender a parte dele. Então, existe aí, quanto mais ele dominar a língua, né, portuguesa, mais segurança ele tiver, certamente ele vai ter mais chances ali de ganhar a causa por usar os termos corretos, por se expressar devidamente. Aí, a língua portuguesa, ela entra como um diferencial enorme. Eu já tive 2 momentos assim que eu vislumbrei essa importância, né? Uma na parte escrita, outra na parte oral. A gente é muito demandado para fazer defesas, não propriamente escritas, mas às vezes a fase processual permite que a gente se apresente na frente daquele colegiado e faça a própria defesa de forma oral mesmo, vou lá, falo. Hoje em dia é gravado, né? Então, assim, a gente muda relatório. Interessante que quando a gente vai fazer a sustentação oral ou a defesa ali, o voto já está pronto, já foi decidido. E a gente vai, assim, eu vou porque eu quero mudar, mas o voto está feito.
do relator. Só que a partir da sua proposta, da sua exposição, dos seus fundamentos, da sua forma de explicar, o relator fala, eu peço vista novamente, e pode mudar. Então, ele pode mudar, inclusive, na hora, pode mudar depois. E é uma conquista para a gente, porque às vezes está perdida ali. E às vezes a gente pode reverter nesse momento. Uma vez uma amiga que é desembargadora, encontrou com uma advogada amiga minha, estávamos juntas as três, e ela falou, você é a fulana. Nossa, você é aquela que escreve aquelas peças maravilhosas, bem escritas. Eu sempre fico impressionada com a sua forma de escrever. Eu fiquei olhando e falei, olha que bacana. Porque no meio daquela imensidão de coisas que ela recebe, algo destacou de forma positiva. Não vou nem falar dos negativos, que ela deve ter milhares de exemplos também, né? Mas aquela, como é bom a gente ser reconhecida quando a gente faz algo bem feito, né? Eu achei muito bacana. Porque existe um princípio, o professor, no direito, o princípio da oralidade, que ele está presente no direito do trabalho do consumidor. Ou seja, o momento de falar é aquele. Se não falar em audiência, ele se perde. A gente tem uma prescrição, porque o momento era aquele, acabou, acabou. Então, eu acho que o domínio dessa fala é importante. Até porque tem concursos que você tem que fazer defesa de tribuna, né? Tem a prova de tribuna. Já pensou não saber falar? Que coisa horrível, que batatada, igual de ir na roça, né? Gente. Então, a língua portuguesa entra nos dois pontos, tanto no aspecto de escrita, tem que ser claro, como até você, existe ali um início, né, de defesa, de apresentação dos autos da história, que precisa ser bem apresentado, e o mesmo na questão de uma defesa realmente oral. E aí, saber falar muito bem, saber se impor. E certamente, eu digo muito como professora e como palestrante, quando a gente está muito seguro, tanto quanto no aspecto de oralidade, de língua portuguesa também. Então, às vezes, tem o domínio do conteúdo, mas você não consegue se expressar. Você consegue se expressar devidamente, mas falta o domínio do conteúdo. São duas áreas são duas partes que se encaixam muito bem. Tanto você conhecer totalmente a causa e as leis, quanto se expressar na língua portuguesa. Na verdade, ela é importante para qualquer área. Assim. Qualquer pessoa que disser, vamos, porque assim, quando você sabe se expressar muito bem, não importa a área que você esteja, você vai se comunicar, você vai se destacar, porque não é à toa que são tantos alunos, tantos estudantes com dificuldade de escrever uma redação que no fim é só a expressão do próprio ponto de vista em relação a uma coisa específica. E no caso de direito é uma expressão clara, né, uma apresentação muito clara de um problema, de uma questão específica que tem que ser resolvida, esclarecida. O conhecer e o dominar a língua portuguesa se encaixando ali a excelentes advogados, monstros, né? Entendi. Eu queria... Aqui, já estamos com meia hora de live, né? É rápido, né? Rapidinho. Mas, professora, aproveitar um pouquinho mais do seu tempo aqui, deixa eu te perguntar. Eu aprendi cedo que ler era maravilhoso. Ler para cultura, ler para adquirir conhecimento, e ler ajuda a gente a falar bem e escrever bem. Só que hoje em dia, ainda mais com a internet, a gente tem preguiça de ler. Todo mundo quer a notícia pronta. Se pega uma imagem, a imagem embaixo tem um texto de mais de 5 linhas, você já parou ali, já pula para o próximo. Como fazer para a gente estimular as pessoas a lerem, para poder elas terem esse upgrade, seja cultural, né, literário? Como é que a gente faz isso? Você que é professora da língua, que domina o idioma, como é que a gente faz para estimular? Porque às vezes o texto é jurídico, a gente precisa que o aluno leia, mas ele não tem paciência de ler. Aí fica difícil, né? É verdade. Então, a questão... Eu sou uma extrema defensora da leitura, e para os meus alunos eu falo muito de leitura consciente, né? E preguiça muito grande para a leitura. Eu ainda sou muito adepta do livro impresso mesmo. Eu acho que ele cansa menos, é mais gostoso. Acho que talvez seja até impresso, mas eu sempre peço para os meus alunos fazerem uma leitura muito mais consciente e irem além do título, porque hoje nós temos, tanto é que tem vários memes na internet, né, e frases motivacionais que dizem que o problema das pessoas hoje é a falta de interpretação de texto, porque nem existe uma leitura do texto, uma leitura totalmente pela overdose, né, pelo excesso de informações que nós temos hoje. Então,
É muita informação que vem na TV, no rádio, na internet, os portais de notícia, um monte de portal de notícia falando de... Às vezes, até como jornalista, eu faço comparações de uma notícia que vem em sites diferentes. Então, eu faço leitura e cada um é de um jeito diferente, num tamanho diferente. E exatamente esse excesso de informação tornou as pessoas mais preguiçosas. Aí esse título, que bom que tem um título, e aí ler a matéria, às vezes o título é sensacionalista, não tá claro, a ideia é chamar a atenção para você. Existe uma preguiça, é uma questão bem cultural mesmo, dessa preguiça de leitura. Eu estava dando uma travadinha Aqui aqui no Brasil. na internet, na imagem. Professora, eu percebo que as pessoas têm uma sensação de perda de tempo. Se eu estiver lendo uma notícia, parece que eu estou perdendo o tempo que eu já podia estar em outra. Eu sempre falo Na da internet. questão da leitura consciente. Eu sempre sugiro que possam ler textos do interesse deles. Eu acho que isso também acaba sendo um ponto mais positivo. Deu uma Travou um pouquinho. Isso. Tá dando uma travada. Tá dando uma travada. Tá bom. Tá dando uma travada. Agora eu tô vendo a senhora. Tinha dado uma travada. A sua imagem está rodando assim para mim. Tá parada. Gente, vamos ver se a gente consegue retorno aqui com a professora. Travou. Travou. Professora, está conseguindo me ouvir? Acho que destravou, né? Nós não estamos te ouvindo. Você está me ouvindo? Gente, eu não estou conseguindo acesso aqui com a professora Aritane. Vou tentar novamente para ver se, se vai. Vamos ver se vai. Isso. Vamos ver se funciona. Para a gente, pelo menos, finalizar em grande estilo aqui. Vamos ver. Oi, professora. Tudo parou, tudo, tem muitas coisas. Desculpa. Não, tudo bem. Às vezes é a minha internet que buga também. Tanto é que se tiver algum seguidor meu aí, vai dizer: é extremamente normal a live da professora dar umas bugadas, porque às vezes a minha internet é enfim. Mas agora eu acho que tá legal. Certo. Tá bom. A gente parou, eu estava falando da questão de concurso, expressão. Não lembro agora onde é que a gente parou. Eu gostaria que, ainda que o seu canal seja seu site seja focado mais para vestibulares e tudo mais, eu gostaria que você desse uma palavrinha sobre ele, porque eu gosto sempre de que a pessoa que vem, ela tem a oportunidade de falar do seu próprio trabalho. Eu queria que você falasse do seu canal, que eu achei muito bacana, canal inteligente, muito show, esse nome, muito show. Gratidão. Então, eu criei o canal Inteligente 5 anos atrás. Eu sou professora de pré-vestibular já tem uns 10 anos, presencial. Eu precisei me afastar para fazer MBA, enfim, me especializar. E me afastei da sala de aula, mas eu queria continuar dando aula. E aí eu criei o canal Inteligente, era bem abrangente, era bem vestibular, várias coisas, várias questões. Só que aí a demanda para redação era muito grande. Eu acabei ficando bem específico para redação. Vinha muitos pedidos para redação para concurso, né? A minha ideia é, além de trabalhar redação, trabalhar atualidades, trabalhar questões importantes que merecem ser discutidas. Por isso que a gente está sempre trabalhando, discutindo temas de redação que abordam questões sociais, né? Então, questão de maus tratos contra animais, idoso, criança, toda a temática social que mereça discussão, que existe essa falta hoje. Acho que
uma das maiores dificuldades de qualquer pessoa, né? Como a minha área de domínio é a parte de vestibular, eu percebo que falta nos jovens exatamente despertar esse senso crítico para falar sobre qualquer assunto. E a gente estava falando da questão de leitura. Agora eu lembro, questão de leitura, falta essa leitura que vai trazer informação para que você tenha a sua própria opinião acerca das questões. Então, a falta de leitura quebra exatamente nesse ponto, dificulta exatamente no ponto de expressão. Se eu não domino um assunto, eu não vou saber falar sobre ele. Então, a criação do canal, ela vai muito por esse viés. Não é só regra, tem até um curso de redação gratuito lá, tem uma playlist que é um curso de redação gratuito, que são agora está com mais de 15 aulas. Mas assim, a gente precisa discutir temas, porque como falta essa informação, como jornalista meio que seleciono e ajudo no processo de discussão, sem necessariamente me posicionar, porque eles têm muito isso de me ouvir, aí acha que minha opinião é linda? Não, você pode ter uma diferença, pensar diferente. Então, realmente eu nem expresso minha opinião, porque para não direcionar, né? Mas eu gosto de ler discussões exatamente por causa disso. E falando da leitura, que foi o nosso ponto anterior, exatamente, Hector. Precisa despertar, não só nos jovens, mas em todas as pessoas, sadias, em qualquer aspecto, qualquer assunto no Brasil. Acho que se a gente tivesse essa opinião mais clara e mais da leitura, a gente teria discussões mais sadias e até entraria em entendimentos com questões sociais importantes. Faria diferença. Bacana. Esse projeto, ele tem trazido os mais diferentes temas. Nós nós relacionamos com educação, não só com direito, mas educação de forma geral. Então, já passaram médicos aqui, já passaram terapeutas, estudantes, magistrados, juízes, embargadores, procuradores, promotores. E a gente tem percebido que quanto mais a pessoa tem essa vivência total, né, em vários campos, mas aquela profissão dela se torna mais rica, né? Então a pessoa não é aquela pessoa que tem um assunto só, ela sabe passear por outros mundos, por outros universos, porque a leitura favorece esse tipo de pensamento, né? Vai construindo, né, o pensamento, fica melhor, né? Professora, já estamos com 37 minutos. Eu quero agradecer muito a sua generosidade de estar aqui. Está travando de novo a nossa internet, não sei se você está me ouvindo. Mas eu quero perguntar, deixa eu ver. Você tá me vendo ou me ouvindo? Não sei. Professora, oi. Eu acho que a sua internet está meio difícil mesmo. Vamos de novo. Vamos ver se a gente consegue fazer a professora Aritânia voltar, porque ela disse que a internet dela está difícil, que os alunos dela e seguidores dela já até conhecem a situação, né? Então, não é... Vamos ver se ela consegue. Do céu, voltamos. Para me despedir. Então, só para finalizar, professora, eu quero perguntar se eu posso salvar a live, se eu posso... Não, tanto faz, o agradecimento é o mesmo, a gratidão é a mesma. E se eu puder salvar, se eu posso colocar no canal onde estão todas a playlist do projeto. E quero agradecer a sociedade e quero agradecer a sua generosidade de estar aqui. Te passo a palavra para a gente terminar. Gratidão pelo convite. Eu sempre gosto, quando é para fazer língua portuguesa, quando é para falar de expressão, né, comunicação, para mim é muito importante. Os convites são sempre muito bem-vindos. Gratidão pelo convite, de todo modo. Eu espero que, de algum modo, eu possa ter ajudado com a minha experiência mínima ali na parte jurídica, mas definitivamente leitura, expressão, esse domínio da língua portuguesa vai fazer diferença para qualquer pessoa. Então, gratidão pelo convite. Quando precisar, é só convidar. Não, claro. E a professora está onde nesse momento? Em que lugar? Assim, para a gente saber em que lugar que a gente está falando no Brasil aqui, porque aqui é gente de todo lugar. Eu sou de Pernambuco. Olha que bacana, gente. Porque aqui a gente já teve quase todos os estados. Acho que tem um ou dois que ainda não apareceu por aqui. Mas a gente já, até de fora do Brasil, a gente já teve uma pessoa de Portugal e vamos ter outra no próximo mês de Portugal, também uma mestranda da Universidade de Lisboa. Então, é com gratidão, carinho que eu te agradeço, tá? E
Gente, sigam a professora Aritânia, tá? Sigam a professora Aritânia, porque o trabalho dela é lindo, maravilhoso. Sigam o canal dela, canal inteligente. É uma pessoa brilhante, uma pessoa inteligente. Muito obrigada. Professora, a palavra está contigo. Se você quiser encerrar. Ah, não, parabéns para você pela iniciativa, né? Tá levando essa informação, trazendo discussões no mundo, né? Trazendo eventos. Acho que tá faltando muito isso. Por mais que a gente tenha uma overdose de informações na internet hoje, falta informação boa. E a senhora está fazendo isso na sua área. Acho que, como eu com os meus alunos de redação, a senhora com a área de direito, com os advogados principalmente. Gente, eu não sei se a professora só caiu ou se só saiu. Eu vou guardar um pouquinho, porque se ela quiser voltar, eu dou um tchauzinho para ela. Mas foi maravilhosa a nossa live hoje. Ela falou de língua portuguesa, falando sobre estrutura, coesão, inteligência, textos. E a professora Editânia, muito querida, e eu tenho feito grandes amigos aqui nesse projeto. Quero agradecer muito. Quero agradecer a Vitória, todo mundo que participou. E gratidão a todos. E só para não ficar sem recebê-la, a gente vai recebê-la e vai encerrar. Tá bom, gente? Opa. Professora, muito obrigada. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau. Tchau.